Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui apresentando nesta videoaula o simulador SimulaRSO, simulador de recursos do sistema operacional. Resultado aí de um trabalho de conclusão da Universidade Católica de Santos, amplamente utilizado nos ensinos, nos cursos de ensino à distância. Tá? Temos aí a nossa lista de exercícios, que tem algumas questões que utilizam o simulador. Temos já o PPT liberado para vocês. No ambiente também já tem o link para o simulador. E agora eu vou mostrar aqui como configurar na prática. Na verdade, essa videoaula é prática para vocês observarem como é que faz a configuração e algumas informações adicionais que não estejam contempladas no PPT disponibilizado. Certo? O simulador ele tem aqui 3 possibilidades de simulação: escalonamento de processo, escalonamento de disco e paginação de memória. Só vou apresentar hoje para vocês escalonamento de processo, certo? Acredito que disco e memória iremos utilizar um outro simulador, até mesmo para a gente conhecer outras ferramentas. Então, inicialmente, para a gente fazer a nossa primeira simulação, acionamos aqui escalonamento de processo, que é o que está tratando a nossa lista de exercícios. Acredito que muitos já tenham resolvido a lista, certo? Mas fica aqui como registro para aqueles que já fizeram, para aqueles que ainda não concluíram. Concluam, façam aqui, se tiver alguma dúvida, postem lá no ambiente. E aí a gente vai seguindo, ok? Então, essa tela que aparece para vocês é o painel de configuração da simulação, onde vamos definir como vai ser a nossa simulação, se vai ser uma simulação única ou uma simulação comparativa. A diferença é que na simulação única utilizamos apenas uma política de escalonamento. Aqui no simulador ele trata como um algoritmo, ok? Mas algoritmo e política de escalonamento entendam como sendo equivalentes. Na verdade são equivalentes aqui, ok? Na comparativa você tem a possibilidade de escolher 2 políticas diferentes. Certo? Política do algoritmo 1 e uma política aqui no algoritmo 2. E aí comparar os resultados de cada um. Na nossa lista eu não pedi nada comparativo, então vamos apenas tratar simulação única. Para aqueles que tiverem maiores interesses, podem aí depois estar mexendo na ferramenta, fazendo novas simulações para aprofundar os conhecimentos no simulador, tá bom? Então, deixamos aqui como uma simulação única. Temos aqui a definição de quantos processos nossa simulação vai ter. A ferramenta disponibiliza aí de 2, é a quantidade mínima de processos, até 20. Tá? Então, fica a critério. Algumas questões eu defini a quantidade de processos e tem questões que vocês é que vão definir quantos processos. Tá bom? Então, inicialmente, vamos trabalhar com 2 processos, que é mais simples, para vocês visualizarem. Fica melhor. 2 processos. Em seguida, definimos aqui qual a política iremos utilizar. Na ferramenta, temos 4 possibilidades. E só essas 4. Okay? Temos aqui FCFS, que na literatura também encontramos com a nomenclatura FIFO. Nós estamos trabalhando, chamando esta política de FIFO. É assim que adotamos no nosso livro, FIFO. First in, first out. O primeiro processo que chega vai ser o primeiro a ser servido. Certo? O FCFS, na verdade, diz o seguinte: o primeiro que chegar, o primeiro a ser servido. Mesma definição, só muda aqui a sigla. O SJF, no nosso contexto, nós trabalhamos com STCF. É a mesma coisa também, SJF. Certo? O contexto é o mesmo. O processo que tiver o menor tempo para completar será o primeiro a executar. Então, o processo de menor tempo, primeiro. Isso que eu quero dizer. Okay? Temos o FRT, que é o processo aí de chegada com tempo remanescente, aquele processo que se for avaliado
com o tempo de execução que for menor, ele vai executar. A diferença do SRT para o SJF é o seguinte: o SJF ele não é preemptivo e o SRT ele é preemptivo. Quer dizer, com isso, se tiver algum processo e de repente chegar um outro processo, que seja avaliado com menor tempo, ele interrompe a execução do primeiro. No SJF, não. O processo de menor tempo vai estar executando. Se chegar um outro, vai ter que aguardar para poder ser executado. Por último, a fila circular, road robin, que simula uma fila circular, e aí a gente vai tratar depois mais detalhes lá na frente, quando fizermos a simulação. Então, basicamente, eu vou tratar aqui com vocês, vamos fazer 4 simulações. Não vou tratar aqui o SRT inicialmente, porque também não estou cobrando isso, tá? Vamos fazer aqui a simulação FIFO, uma simulação com o menor tempo do processo, uma circular e outra que a gente tratou, que deve estar sendo pedida lá nas listas e pode ser questão de prova com prioridades, tá certo? Então, processo que tiver prioridade em cima de outro, como é que eu faço? Como é que eu trato isso? Então, a gente vai tratar isso em uma dessas políticas, tá bom? Então, vamos iniciar com o FIFO, simulando normal. Então, eu escolhi a simulação que vai ser única, 2 processos, um único algoritmo, que é FIFO. O primeiro que chega é o primeiro a ser servido. Observe o seguinte: neste tipo de política, sempre o primeiro processo a ser criado vai ser o primeiro a ser executado. Neste caso aqui, o processo 1 é o primeiro a ser criado. Então, ele vai entrar primeiro, tá bom? Então, para configurar os processos, nós temos 3 parâmetros. O primeiro parâmetro diz respeito ao tempo de CPU do processo, ou seja, o tempo que aquele processo precisa para executar, o tempo que ele fica ocupando a CPU. Vamos definir o primeiro processo com um tempo de 8. O segundo processo, vamos dizer que o tempo dele é 5. Chegada, vamos deixar em 0, mas esta opção, ela diz respeito ao tempo que o processo chega na fila de pronto para ser executado. Como a chegada é 0, então, no tempo 0, todos os processos já estão prontos para serem executados. Tá? Em todas as questões presentes na lista de exercício, eu deixei com o tempo de chegada 0 para todos os processos, para facilitar a resolução, ok? Para tornar mais complexo. Então, não iremos mexer nas próximas simulações neste parâmetro. Mas entendam que em chegada é o tempo que o processo gasta para estar pronto para ser executado. Por fim, o terceiro parâmetro diz respeito à prioridade do processo. Ou seja, qual processo é prioritário para iniciar sua execução. Então, dependendo da política de escalonamento escolhida, e se eu mexer neste parâmetro, eu posso alterar a ordem. Se 2 processos têm a mesma prioridade de execução, quem define quem será executado primeiro vai ser a política. Se eu tenho prioridades diferentes dos processos, então, o primeiro requisito é a prioridade. Em seguida, a política. Ok? Para esta simulação, deixemos como a ferramenta já trouxe por default. 1. Prioridade 1 é a prioridade mais alta. Significa que o processo que tiver prioridade 1, ele vai ser sempre executado primeiro. Ok? No nosso caso, prioridade 1 nos 2 processos significa que ambos têm a mesma prioridade para a execução. Então, quem vai definir quem vai ser executado primeiro vai ser a política. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, desta forma, o processo 1 tem a prioridade 2 e o processo 2 tem a prioridade 1. Eu estaria dizendo o seguinte: o processo 2 tem prioridade para executar em relação ao processo 1, independente da política.
Ele vai ter que entrar primeiro para ser executado. Tá? O que não vai ser o nosso caso nessa simulação, que todos os dois terão a mesma prioridade. Então, configuramos o tipo de simulação, definimos a quantidade de processo, escolhemos qual a política que iremos utilizar, definimos o tempo de processamento, o tempo que o processo ocupará a CPU, a chegada, não vamos mexer nisso, então sempre vai ser 0, e a prioridade somente quando formos tratar da simulação de escalonamento com prioridade, ok? Até lá, vamos deixar sempre como padrão 1. Configurados os processos, vamos aqui clicar no botão executar para de fato a simulação ocorrer. Dependendo da conexão, essa simulação poderá demorar um pouco mais, tá certo? A conexão de vocês com a internet, ela pode demorar um pouco a ser exibida. Então a gente tem que aguardar. Pronto. Está aqui. Bem, nesta tela do resultado da simulação, o simulador ele traz em forma de tabela, onde temos aqui a identificação dos processos, a primeira coluna. A segunda coluna é o tempo de CPU de cada processo que a gente definiu na tela anterior. O primeiro processo 8, o segundo processo 5. Um detalhe, a ferramenta utiliza como unidade de tempo milissegundos. Nas nossas listas e nas provas, eu estou deixando genérico, eu estou utilizando o termo unidade de tempo. Unidade de tempo poderá ser milissegundo, segundos, hora, dia, ok? Então, não precisa se preocupar com a unidade de tempo. Preocupem-se com a questão dos valores e o entendimento da simulação e o que cada coisa representa. Então, burst CPU é o tempo de execução do processo, o tempo que ele ocupa a CPU. O tempo de espera refere-se ao tempo que o processo ficou esperando até iniciar sua execução. O tempo de resposta, dependendo da política de escalonamento, ela vai ser o somatório do tempo de espera com o seu tempo de execução, o tempo de espera com o tempo de CPU, tá certo? E o tempo total, que vai ser sempre, dependendo da política, equivalente ao tempo de resposta. Observe o seguinte, o primeiro processo a ser executado foi o processo 1. Por quê? Porque ele não esperou nenhum tempo. Veja que ele começou na unidade 0. Ele começou em 0 milissegundos a sua execução, ou seja, foi o primeiro a executar. De fato, a política diz o seguinte, o primeiro processo que chega é o primeiro a ser servido. Então, o primeiro processo criado foi quem? O processo 1. Foi o primeiro a ser servido. E qual foi o tempo que ele ficou ocupando a CPU? 8 milissegundos, que é o tempo de resposta dele. Logicamente, o tempo total foi de 8. Ele não esperou nada, então o tempo total dele, 8. Já o processo 2, 5 milissegundos, é o tempo que ele ficou ocupando a CPU. Ele esperou 8 milissegundos para poder iniciar a sua execução. Por quê? Porque nesse espaço de tempo aqui, de 8 milissegundos, quem estava executando era o processo 1. Então, só depois que o processo 1 terminou, foi que o processo 2 pôde iniciar a sua execução. Consequentemente, seu tempo de resposta vai ser o tempo que ele esperou, somado com o tempo que ele ficou na CPU. 8 com 5 com 8, 13. É o tempo total dele. E aqui os valores médios total dessa simulação, certo? Para visualizarmos a simulação gráfica, porque aqui nós temos apenas apresentados resultados numéricos. Mas como é que é a simulação desse processo? Basta clicarmos na opção Ver simulação gráfica. Observem que primeiro executou o processo 1 nos seus 8 milissegundos. Posteriormente, o processo 2 iniciou a sua execução até o 13. Joia? Então, essa aqui é a nossa primeira simulação, utilizando a política de escalonamento FIFO. Primeiro que chega, o primeiro a ser servido. Para iniciarmos uma outra simulação, ao invés de vocês clicarem em voltar,
porque não vai estar, se vocês clicarem em voltar, não, o ambiente aqui, o sistema, ele não habilita a configuração. Então, cliquem aqui, ó, no menu escalonamento de processos. Voltamos aqui para o painel de configuração. Vamos selecionar agora o nosso segundo algoritmo, nossa segunda política, que vai ser, que diz respeito ao quê? O processo que tiver o menor tempo de execução, menor tempo de ocupação da CPU, será o primeiro a ser executado. Vamos selecionar dois processos. Observem que na simulação anterior, eu primeiro selecionei a quantidade de processos e depois eu defini o algoritmo. Isso não tem influência não, ok? Vocês podem definir primeiro o algoritmo para depois definir a quantidade de processos. Isso aí fica a critério de cada um. Não vai interferir no resultado. Então, vou dizer que o processo 2 vai executar vai ter um tempo de execução de CPU de 3. Então, gasta 3 unidades de tempo, ou 3 milissegundos, para ocupar a CPU. Já o processo 1, ele tem lá 6. Prioridade, tempos de chegada. Todo mundo vai estar no tempo 0 pronto para ser executado. E a prioridade é igual para cada um. Tá certo? Então, pela definição da política, ela diz que o processo com menor tempo de ocupação de CPU vai ser o primeiro a ser executado. Visualmente, aqui, já conseguimos identificar que processo executa primeiro. Aquele que tem o menor tempo de CPU, quem é? É o processo 2, com 3 unidades de tempo. O processo 1 tem o dobro do 2. Logo, o processo 2 é que começa primeiro. Para visualizarmos, vamos clicar aqui em executar para termos aqui o resultado da nossa simulação. Observem que quem ficou no tempo de espera com menor tempo? Processo 2. Iniciou em que? Em 0. Significa o seguinte, no tempo de 0, quem começou a executar foi o processo 2. De fato, ele é o que tem menor tempo de execução. Então, é o primeiro a ser executado. Consequentemente, o tempo de espera do processo 1 foi o tempo de execução do anterior, que foi 3. E o processo 1 só tem o seu tempo de resposta somado o tempo que ele aguardou com o seu tempo de CPU, 9. Certo? Para a gente ver a simulação gráfica, clicamos novamente aqui no botão e aqui temos o resultado. Veja que o processo 2 iniciou a primeira execução, os seus 3 milissegundos, finalizou e deu início ao processo 1, 6 milissegundos. Já é? Então, essa é a política que diz que o processo que tiver o menor tempo de execução será executado primeiro, ou seja, aquele que ocupa por menos tempo a CPU será executado primeiro. Então, vamos voltar para criar uma outra simulação. Vamos definir novamente, vou definir dois processos novamente. Esse aqui é a variação preemptiva do anterior, que é o tempo remanescente. Certo? Eu vou fazer uma simulação aqui com ele apenas para visualizarmos. Ele tem aqui um parâmetro a mais, que é a troca de contexto, que diz o seguinte: se tiver uma chegada de um processo e que o tempo dele remanescente for menor do que algum processo que já esteja em execução, eu tenho que parar o que está em execução e ele é que entra. Certo? Então, tem mais um parâmetro aqui. Então, somente para a gente visualizar. Tá? Não vou entrar em detalhes porque não estou cobrando de vocês esse algoritmo aqui, essa política. Então, eu vou botar aqui 1 milissegundo só para a gente visualizar uma coisa diferente. Então, vamos clicar em executar. Tá aqui os tempos. Tá? 1 milissegundo, então ele não espera nada. Então, ele entrou aqui. O tempo de espera do segundo processo foi o tempo do primeiro e a troca do contexto, lá, que foi 1. Então, por isso que deu 4, o tempo de espera, porque ele já teve o tempo de execução do primeiro processo, mais o tempo de trocar o contexto, ou seja, mudar de um processo para outro para executar.
E aí eu tenho aqui o somatório do tempo de espera. O tempo total dele vai ser o tempo de espera com o tempo de CPU, mas o tempo de resposta dele é 4. Por quê? Porque ele esperou aqui alguém executar 4 milissegundos para poder começar a minha execução. Então o tempo de resposta dele é de 4. Então a simulação gráfica, observe que o primeiro processo ele executou, trocou o contexto, então 1 milissegundo, então o processo 2 ele aguardou 1 milissegundo para de fato começar a executar. Então veja que é diferente do anterior. Então, essa troca de contexto que a gente definiu lá como 1 milissegundo é o que torna o algoritmo, a política pré-emptiva. Ou seja, eu interrompi, parei tudo para depois iniciar. Na simulação anterior, no término de um processo, no próximo milissegundo já iniciava outro. Então, ele começava já no tempo 3 aqui. Neste, como temos aí a troca de contexto, então ele tem um atraso para iniciar, que é acrescido no seu tempo total de espera, 3 mais a troca de contexto, certo? Então vamos agora fazer uma outra simulação. Bem, já vimos aqui a FIFO, menor tempo, apresentei rapidamente o tempo remanescente, e agora vamos para a fila circular, Hold. Vamos definir aqui dois processos também. Não vou mexer aqui na troca de contexto, não vou colocar atrasos para a simulação, certo? Pra quando um processo mudar para outro, para não ficar muito tempo e alterar alguns valores. Também não estou cobrando isso lá nas listas. Tempo de corte é o tempo que o processo vai ficar lá. Lembrem-se que a política de fila circular ela é preemptiva, então executa um processo, depois ele executa por uma unidade de tempo, depois ele sai, executa outro, depois vai até terminar todo o seu tempo. Isso é chamado de tempo de corte, né? Time slice, em inglês. Então vamos dizer aqui que o tempo de corte de cada processo é 2 milissegundos. Ou seja, o processo ele vai ficar na CPU, independente do tempo dele. Ele vai executar durante 2 milissegundos, vai sair, aí outro processo entra, executa por 2 milissegundos, sai, volta o processo anterior, 2 milissegundos, sai, e até terminar o seu tempo. Então, vamos dizer aqui que o processo 1 ele tenha 5 unidades de tempo aí para ficar ocupando a CPU, e o processo 2 seja aí 3. Tá? Observe que tempo de corte é o tempo que vai ficar executando a CPU. Eu tenho 5 unidades de tempo, mas ele vai ficar somente 2 unidades. Então eu vou ter aqui pelo menos 3 vezes ocupando a CPU. O processo 2 vai ocupar pelo menos 2 vezes. Tá certo? Chegada de prioridade não iremos mexer. Vamos clicar no botão executar. Aqui nós temos aqui o resultado. Certo? Tempo de espera. E vamos partir direto para a simulação gráfica. Observem aí que mudou completamente. O processo 1 ele tem 5 unidades de tempo, 5 milissegundos para ser executado. Só que o tempo de corte que definimos foi de quantas unidades? 2 milissegundos. O que quer dizer isso? Que o processo 1, quando começar a executar, ele vai ficar com a CPU apenas 2 milissegundos. Terminou o tempo dele? Não, porque o tempo dele total de CPU dele é 5. Mas o tempo definido para usar a CPU foi de 2. Então ele vai ter que sair para dar lugar a outro processo. Certo? Como ele não terminou o tempo total dele, então o que falta, ele vai voltar para ser executado, até terminar por completo o seu tempo de CPU. Então ele vai e vem tantas vezes quanto forem necessárias para ele terminar a sua execução. Neste caso, vamos contar aqui os quadrinhos. Eu tenho 2 unidades de tempo do processo 1, depois eu tenho mais 2, depois eu tenho 1. Então 2, 4 com mais 1, 5. 5 unidades de tempo. Só que essas 5 unidades de tempo foram divididas de 2 em 2. Então eu executei 2 vezes, que era o tempo definido para o corte. Eu esperei 2 tempos, executei 2 tempos, esperei e executei.
Eu esperei apenas uma unidade de tempo, porque o processo anterior só precisou de uma unidade de tempo, não precisou de duas. Então, a gente teve um ganho aí nessa simulação. Então, o processo 1 ele entrou, executou duas vezes, né? Executou por 2 milissegundos, duas vezes não, executou por 2 milissegundos, deu lugar ao processo 2, que executou por 2 milissegundos, saiu, voltou o processo 1, executou por 2 milissegundos. Observe que neste momento o processo 2 ele voltou e executou apenas por 1 milissegundo, porque o tempo total dele era 3. Como ele já tinha utilizado duas unidades, 2 milissegundos, então para completar o seu tempo só precisava de 1 milissegundo. Então, uma unidade de tempo aqui. Ó. Executou, completou as 3 dele, os 3 milissegundos dele, o tempo total dele. Então ele saiu, mas ainda existia 1 milissegundo do processo 1. Então ele voltou, executou o que tinha para ser executado e finalizou o seu tempo total. Então eu tenho aqui 2, 4,5, 2,3. Ok? Então na política da fila circular, o Rodenhoven, nós temos o tempo de corte, que define quanto tempo o processo fica alocado na CPU, executando, independente se o seu tempo tenha terminado ou não. A política diz isso. Executa por um tempo, sai, dá lugar a outro processo para ser executado. É a política mais justa, né? Entre os processos. Tá? Vamos voltar aqui para escalonamento de processo e vamos simular agora uma política com prioridades. Vamos utilizar aqui qualquer um dos processos. Qualquer um desses algoritmos que temos presentes poderemos simular com prioridade. Tá joia? Vamos aguardar. Pronto. Vamos escolher aqui dois processos novamente. Vamos escolher aqui o FIFO. E vamos agora definir um processo com prioridade. Eu vou colocar aqui que o processo 2 ele tem 6 unidades de tempo para ser executado e o processo 2 ele tem a 9. Os tempos de chegada de ambos será 0. No tempo 0, todos já estão na fila de pronto para ser executados. Agora vamos definir a prioridade. Até agora, tudo que fizemos deixou os processos com mesmo nível de importância, mesmo nível de prioridade para ser executado. O que definia era a política. Quem entrava primeiro. Agora estaremos dizendo o seguinte: o processo X vai ser obrigatoriamente o primeiro a ser executado. Neste caso, vamos dizer aqui que o processo 1 ele tem uma prioridade de 2. Ou seja, ele poderá ser executado e será depois do processo 2 executar, que tem a maior prioridade. Então, o processo 2 tem prioridade 1, ou seja, prioridade mais alta, privilégio de ser executado primeiro do que o processo 1. Tá? Então, clicamos aqui no botão executar. E aí, pela tabela, já observamos que quem executou primeiro, de fato, foi o processo 2, o prioritário. Que ele começou o quê? No tempo 0. Não esperou nada para poder executar. Visualizamos isso melhor na simulação gráfica. Ó, o processo 2 executou, para depois o processo 1 executar. Tá? Não vou explicar essa tela novamente aqui, essa tabela, porque isso já foi falado. Então, agora vamos apenas focar aqui na simulação gráfica. Vamos novamente selecionar aqui dois processos. Vamos escolher agora a segunda política. Vou deixar aqui com 9. E também eu vou deixar que o processo 2 é prioritário, tá joia? Só para a gente visualizar na outra política. Executar novamente. Observem que o processo 2 de novo começou a executar primeiro. Né? Ok? É o prioritário. Vamos voltar novamente lá. Vamos escolher agora uma fila circular. Dois processos. O tempo de corte, vou usar aqui 2 milissegundos. Vou dizer que esse aqui tem 9. E esse aqui vou botar aqui com 10. Vou deixar 10. Só que
o processo 2 ele é prioritário. Troca de contexto não vou alterar, para não dar um atraso maior na simulação, certo? Então vamos executar. Veja aqui que o processo 2 também começou primeiro, certo? Vamos ver a simulação gráfica. E aí nós temos, ó. O processo 2 começou a executar primeiro porque ele era prioritário em relação ao processo 1. Mas ele só ficou ocupando a CPU 2 milissegundos, que foi o tempo de corte definido. Executou, saiu. Entrou o processo 1, iniciou sua execução. Executou 2 milissegundos, que foi o tempo de corte definido, e saiu. Voltou o processo 2, processo 1, processo 2, processo 1, processo 2, processo 1, processo 2. Aqui o processo 2 ele terminou, completou seus 10 milissegundos. Terminou aqui. Então ele finalizou toda a sua execução. E o processo 1 terminou sua execução aqui. Certo? Vejam que quando a gente define a prioridade, o primeiro critério é a prioridade. Em seguida, a política. Quando o critério de prioridade ele for igual para todos os processos, quem define, quem entra primeiro para executar é a política de escalonamento. Fiquem atentos a isso. Se não for definido prioridade para os processos, a política de escalonamento vai determinar qual processo executará primeiro. Se prioridade for definida diferente para processos, se processos tiverem prioridades diferentes, o primeiro critério vai ser a prioridade. O processo que tiver a menor prioridade, que tiver o maior privilégio, ele vai executar primeiro, independente da política de escalonamento a ser utilizada. Ok? Bem, pessoal, com isso finalizamos esta videoaula. Até a próxima. Abraço.